Bom dia, amigo. Estamos juntos mais uma vez, de volta ao nosso programa logo de manhã, depois de algumas semanas em que estivemos com a retrospectiva de programas antigos. E agora, aproveitando este novo momento, voltando àquele cenário do qual certamente você se recordava, que usávamos há tempos atrás. Hoje queremos começar uma nova série de meditações baseada no livro dos Salmos. Depois de termos estudado todo o livro dos Provérbios, vamos ao livro dos Salmos. Mas não posso começar sem antes desejar um feliz aniversário para aqueles que hoje completam mais um ano de vida. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E agora convido a estudarmos juntos a palavra de Deus. No livro dos Salmos, o Salmo 1 começa no versículo 1 dizendo o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O modo como este primeiro salmo da Bíblia começa está em perfeita sintonia com o que diversos outros textos da palavra de Deus mencionam. Há uma preocupação com a influência que pode ser exercida sobre nós por alguém ou por um grupo de pessoas. Todos nós, num maior ou menor grau, somos influenciáveis. Podemos sim receber a influência daqueles com quem convivemos, daqueles com quem andamos. Daí porque a Bíblia algumas vezes menciona a preocupação com a escolha de nossa companhia. Nesse salmo há uma interessante progressão de relacionamentos. Aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, aquele que tem o cuidado de não ouvir, não dar ouvidos aos maus conselhos. Depois, aquele que não se detém no caminho dos pecadores, e aí a ideia é de uma relação ainda mais próxima e ainda mais íntima, na qual não apenas se ouve o conselho, mas se compartilha de alguma coisa, gasta-se tempo na presença de... E, finalmente, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. A ideia clara aqui é de participação plena e ampla nas atividades daquele que realiza e que faz o mal. Quando a palavra de Deus nos lembra que o homem feliz, o homem bem-aventurado é aquele que se cuida e que se preserva dessas más influências, é para nos lembrar que nós muitas vezes no convívio sofremos diferentes tipos de pressão. A sociedade tem sim a capacidade de nos influenciar e algumas vezes fazê-lo de forma nociva, de forma prejudicial. Algumas vezes somos influenciados pela opinião das pessoas. Outras vezes somos influenciados por aqueles que caminham conosco. Por muitas vezes somos influenciados pela pressão da sociedade e pelo comportamento que é aceito de maneira ampla. Em tempos quando a mídia ocupa um espaço tremendo em nossa rotina, em nossa vida diária, é muito fácil perceber o modo como a mídia influencia as nossas ações, o nosso comportamento, até mesmo nossas decisões e nossos planos. Por isso, a preocupação expressa nesse texto da palavra de Deus está relacionada ao cuidado necessário para que essas influências não nos prejudiquem, não tragam prejuízo à nossa vida, não sejam nocivas ao nosso caminhar. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 12, no versículo 2, ele usa uma expressão muito interessante. Ele diz, e não vos conformeis a este mundo. E aqui usa uma imagem interessante, que é a imagem do conformar-se. No entendimento mais literal da palavra, o que ele quer dizer é que nós não podemos assimilar e aceitar a forma que se tenta impor sobre nós. Se você analisar muito friamente a situação, descobrirá que a tendência do ser humano é amoldar-se à forma que lhe é imposta pelo comportamento coletivo. Somos tentados, ou mais que isso, somos induzidos, ou ainda mais, somos pressionados a aceitar e a adotar o comportamento que é o comportamento comum. O comportamento adotado pelas pessoas. Quantas vezes justificamos nossas atitudes dizendo simplesmente todo mundo faz, todos fazem assim, e o nosso comportamento acaba sendo
ligado diretamente ao comportamento das pessoas, exatamente porque é muito mais fácil caminhar como todo mundo caminha. É muito mais cômodo fazer o que todo mundo faz. É muito menos estressante seguir a conduta que é seguida pelos outros. Mas é justamente aí que reside o erro e o risco de nos prejudicarmos em escolhas equivocadas. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre o comportamento amplamente aceito é o melhor comportamento. Quando a Bíblia nos diz, por exemplo, que o mundo jaz no maligno, quando a Bíblia nos desafia a ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual devemos resplandecer como astros no mundo, é para nos lembrar do fato de que, no mais das vezes, o comportamento amplamente aceito e adotado pelas pessoas é um comportamento que contraria o projeto de Deus. É um comportamento que se distancia da vontade de Deus. A Bíblia nos desafia, portanto, a ter a força e a coragem necessárias para viver em meio à sociedade sem necessariamente aceitar e adotar os comportamentos que contrariam o projeto de Deus, ainda que esses comportamentos sejam amplamente aceitos e facilmente adotados pelas pessoas com as quais convivemos. O segredo, portanto, é ter a coragem, ter a força e ter a sabedoria para não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Que Deus nos ajude a identificar com uma percepção adequada as pessoas que podem nos influenciar positivamente, as pessoas que podem nos beneficiar por meio de seu exemplo e de seu modo de viver, e que essas pessoas marquem sim a nossa vida e façam diferença em nosso caminhar. Vamos pedir a Deus que nos dê esta sabedoria e esta força. Vamos orar juntos. Pai querido, nem sempre ao longo de nossa vida, de nossa convivência com as pessoas, recebemos influências positivas. Nem sempre encontramos comportamentos e atitudes que mereçam ser seguidos por nós. Por isso eu te peço, Pai, que Tu nos dês a sabedoria necessária e mesmo a força necessária para agir em conformidade com os Teus ensinamentos, ainda que isso signifique contrariar o comportamento corrente, o comportamento adotado pelas pessoas que nos cercam e das quais estamos próximos. Dirige-nos a cada um de nós, eu te peço no nome de Jesus. Amém.